Olá pessoal, sejam bem-vindos aqui a mais um podcast. Nós estamos aqui no 7º episódio e eu tenho hoje a presença de um grande aluno que eu tenho uma admiração, que é o Douglas, que está aqui do meu lado. E hoje nós vamos trazer um assunto bastante interessante, que é a questão do aprendizado, a questão da capacitação, que é uma coisa que a gente está sempre em busca, né, para melhorar a nossa carreira e também para buscar novas oportunidades. E o objetivo, talvez, o final, seja cada vez mais crescer profissionalmente e ter uma renda maior. Esse é o nosso propósito. Para isso aqui eu trouxe o Douglas para compartilhar um pouco da história dele, falar um pouco da trajetória e também dessa forma que ele enxerga sobre a capacitação, que eu pessoalmente tenho uma admiração em relação a tudo que ele faz. Vou passar a palavra para ele se apresentar para vocês. Fica à vontade, Douglas, se apresentar. E desde já eu te agradeço por ter aceitado o convite de estar aqui conosco. Então, boa tarde aí, bom dia, né? Boa tarde, boa noite. Não sei a hora que o pessoal vai estar assistindo, né? Mas eu agradeço muito o seu convite e fico muito agradecido mesmo de participar dessa live, né? Pra gente ver como que vai, pra me te esclarecer alguns pontos, mostrar pra você como que foi minha trajetória, né? Na parte de aprendizagem e tudo mais, né? E, e é isso aí, vamos lá pra gente tentar motivar também o pessoal a seguir buscando aprendizado cada vez mais, porque eu acho que é extremamente importante para conseguir alcançar o que a gente tem de meta, né? De objetivo aí para carreira, né? Até pessoal também. Show de bola, Douglas. Conta um pouquinho para nós sobre a sua trajetória profissional. Você já trabalhou em algumas empresas e também já foi empreendedor. Conta um pouquinho para nós dessa história, que eu acho que é bem interessante, né? Para a pessoa já ter um conhecimento de como é que você veio, né? Como você está. Se você também está fazendo algum curso, alguma formação, o pessoal também já tem essa noção. Então, eu iniciei essa parte voltada para financeiro, trabalhando como cobrador de dívidas independente, que é o setor de contas a receber de uma empresa, né? Eu fazia o serviço de assessoria, que eu prestava, abri uma empresa, né? Comecei a empresa do zero, uma microempresa, na verdade, né? E a gente fazia todo o trabalho de cobrança de contas a receber, de controle de contas a receber, de uma empresa, de uma empresa pequena, né? Que atua aqui na cidade de Uberlândia, né? E aí fazia toda a gestão, fazia toda a cobrança, né? E eu queria mais, eu queria atuar mais voltado para a área contábil, né? Um pouquinho mais, ter uma experiência um pouquinho maior para entender um pouquinho mais como que funcionaria isso numa multinacional, né? Foi onde eu busquei, tive a oportunidade, né? De entrar na empresa que chama Gempact, né? É uma empresa do ramo de BPO que trabalha com melhoria de processo, né? E lá eu estou até hoje, né, trabalhando como analista financeiro, né? Aí analista financeiro de contas a receber, que é a mesma, é praticamente a mesma função, só que de uma multinacional. A gente presta serviço para uma multinacional. E, e lá eu consegui aprender muito a questão dos processos, né? E para conseguir entrar nessa multinacional, eu tive que buscar muito o aprendizado do inglês, que foi extremamente importante para conseguir alcançar a posição que eu estou hoje, né? Esse trabalhar para uma multinacional nesse setor, até na verdade, não só para uma multinacional, mas eu acho que seria o futuro, né? É interessante o consultor financeiro ou até mesmo contábil buscar o aprendizado em línguas, né? Porque cada dia mais o mercado pede isso, né? Perfeito. Inclusive, ontem eu assisti uma reportagem, estava mencionando isso, nessa questão da cada vez mais, né? A gente está indo para o meio digital, até a questão com a pandemia que veio isso muito forte, né? Da gente até, inclusive, adaptar as aulas, né, da faculdade, que por conta do contato veio a questão das aulas ao vivo, né, remoto. E o que aconteceu, que eles estavam mencionando que muitas empresas do exterior, fora, principalmente com a questão da desvalorização, né, da nossa moeda, o dólar está bem alto, estão buscando cada vez mais pessoas, né, aqui no caso do país, principalmente ligado à área que está relacionada, eles estavam falando sobre o TI, né? Mas, de certa forma, a nossa área de gestão também, a gente tem que ter uma noção sobre esses conhecimentos, sobre essas ferramentas, né? Por exemplo, um BI. Então, o que você mencionou sobre línguas aí é interessante, já pode abrir uma porta, né, uma oportunidade para trabalhar numa multinacional, uma empresa fora, né, do país.
E aí, realmente, é uma oportunidade ímpar, né? De repente, que vai decolar a carreira. Eu queria saber, Douglas, como é que você encara, como que você enxerga, né? Essa capacitação que a gente tem que ter, que você falou que é muito importante, tudo. Você vê isso mais como tem que seguir mais as vias formais, isso é importante, ou você enxerga isso de uma forma autônoma, né, que a pessoa tem que buscar por conta dela também? Como que você vê esse equilíbrio dessas duas moedas? Tem que ter os dois? É só um que pesa mais? O que impactou na sua jornada? Assim, é interessante ter a busca acadêmica com certificação e tudo mais, né? Com certeza, né? Principalmente para conseguir, vamos dizer assim, que se apresentar e ter o certificado, né? Ter a certificação, que é a comprovação, né? Que você tem esse conhecimento. Mas eu acredito que o mais importante é a busca pelo conhecimento. Que, se você não buscar o conhecimento, se você ficar preso só às aulas, ao aprendizado ali convencional, vamos dizer assim, você fica muito limitado. Você precisa sempre buscar aí, formas de aprender diferente, né? Hoje em dia tem a plataforma aí, YouTube, que é excelente, né? Que você consegue tem vários professores que disponibilizam conteúdo, né, de diversos assuntos, tanto em idiomas quanto em Excel, Power BI também. O Cláudio Damasceno é um excelente instrutor aí nesse assunto aí de Power BI, né? Que inclusive eu aprendi muito com as aulas dele, né? E assim, é interessante você conciliar, né? O ideal acaba que o que eu considero mais importante é a busca por si só, né? Porque aí que você vai identificar o que você realmente precisa, né? O que você conhece seus gaps, você sabe a dificuldade que você tem, então você sabe quais são os pontos que você precisa melhorar, né? Então é buscar sempre corrigir esses pontos, né? É, para conseguir chegar no nível, melhorando o nível, né? Cada vez mais, né? Oh, bacana, interessante. Então, o certificado ela é importante, né, que tem a comprovação, as vias formais, mas a gente também tem que entender que, às vezes, nem sempre esse é o único caminho, né? Depende muito da gente ter essa proatividade, essa curiosidade, né? E também gerenciar o tempo para poder buscar esse conteúdo, né? E hoje você falou que você trabalha numa multinacional, né, de impacto. Então, essa busca desse conhecimento provavelmente deve ter te auxiliado a buscar esse cargo, né, da experiência que você comentou, que você teve na empresa. No caso, a língua, né, que você falou que tem que buscar, tem que ter também. Esse aprendizado que você tem, né, da língua, acho que foi inglesa, se não me engano, que você mencionou, foi também através de cursos no YouTube ou foi cursos pagos por meio tradicional? Como é que foi isso? Como é que Na você verdade, chegou aí? assim, o inglês, eu comecei assistindo aula convencional, né? Aula particular. E aí, eu assisti cerca de um ano e meio, mais ou menos, e eu sempre tive muita curiosidade. Então, eu busquei, assistindo séries, né, e filmes, sempre assisto com legenda, primeiro com legenda em português, para a gente entender todo o conteúdo, depois assisto novamente com legenda em inglês, que aí você já consegue ligar os pontos, já vai melhorar bastante, e aí vai chegar o ponto que você não vai precisar nem da legenda mais. E aí, é óbvio que todo dia quando eu assisto, eu ainda consigo, tem muitas palavras que eu não entendo. Só que a gente vai, com o tempo, a gente consegue entender pelo contexto, né? Então, o inglês foi dessa forma. O Excel, eu aprendi muito na curiosidade, né? Porque eu vi algumas planilhas que conseguiam fazer algumas coisas assim que eu nem imaginava que era possível, né? Enviar e-mail através do Excel, por exemplo, né? E tem várias outras coisas que o Excel consegue fazer, e aí eu sempre tive curiosidade e fui buscando esse conhecimento, né? E nessas plataformas digitais você consegue aprender tudo, então através delas eu consegui aprender muito isso, e o que me ajudou muito para conseguir essa posição que eu estou hoje, né? Que o inglês foi muito importante, né? Porque na multinacional que eu trabalho, para a multinacional que eu trabalho, precisa de sempre reportar, né, para outros países, né, para os Estados Unidos, para a Índia também, e que a Índia é muito forte nesse setor também, né? Uhum. E então é extremamente importante. O Excel é muito importante para a questão das análises, né? Porque hoje em dia, por mais que as empresas usem os sistemas mais avançados do mundo, que acaba precisando de usar o Excel também. Que o Excel ainda é uma excelente ferramenta. Muita gente acha
que tá ficando para trás, mas não, na verdade vai ser difícil desbancar o Excel, vamos dizer assim, né? E o que está acontecendo agora é que a movimentação de necessidade de um Excel mais avançado é cada vez maior, né? E não só o Excel mais avançado, quanto a interação com o Power BI, né? Porque hoje em dia as empresas querem de uma forma mais visual, né, para ajudar na tomada de decisão. Então, assim, é muito importante realmente essa busca nesse assunto, né? E se ficar só no curso, você consegue aprender muita coisa, com certeza, mas nada melhor do que você praticar, né? E quando você está no curso, às vezes você não tem tanto tempo de praticar. E quando você está buscando você mesmo, né? Você consegue praticar muito mais, né? Então Legal. é nesse sentido. Show de bola. Então, aqui basicamente você sintetizou isso tudo em duas linguagens, né? A língua inglesa e a linguagem dos negócios, né? Porque a gente tem que entender de gestão, de administração, contabilidade e usar essas formas automatizadas para a gente ter indicadores mais rápidos, né? Como o Excel, como o Power BI, né? Então, acho que é bastante interessante o que você mencionou. E, Douglas, quais que seriam os seus próximos passos no sentido aí de capacitação para você buscar os seus objetivos profissionais? O que você enxerga aí como próximo passo na sua evolução? Agora, o próximo passo, na verdade, é assim, a continuidade no inglês, porque o inglês ele não para, né? Porque quanto mais a gente acha que sabe, a gente vai descobrir muito, né? Porque é, por mais que tenha a linguagem do dia a dia, você consegue, vamos dizer assim, reportar, né, os assuntos, passar as informações para frente. Ainda tem muita linguagem técnica ainda a ser aprendida, né? E então isso acaba que melhorar a fluência cada vez mais, né? Para ficar assim, melhorar a comunicação no geral, né? E o próximo passo eu acredito que seria o espanhol, que eu acredito que vai ser muito importante para a carreira, né? E voltado para línguas, né? Voltado para o Excel, aí eu acredito que é o Power BI, né? Sem dúvida, o Power BI é o futuro, né? Realmente é uma ferramenta muito importante para a nossa área, né? A área financeira, né? Legal. Então tem que continuar o aprofundamento do estudo de línguas, né? E também nessa parte de gestão não pode ficar parado, né? Tem sempre que acompanhar aí as novidades, né? Senão a gente acaba ficando ultrapassado. O que eu sempre recebo, Douglas, geralmente, principalmente do ano passado para cá, do início do ano passado para cá, uma série de alunos me perguntam assim, né? Eduardo, nós temos essa expectativa, né, de ter essas aulas ao vivo, remoto, mas eu talvez não estou me sentindo muito confortável. A gente já é acostumado, né, no meio tradicional, de estar ali presencial com o professor, e muita gente fala assim para mim, Eduardo, será que não é melhor trancar a faculdade, esperar isso tudo normalizar e voltar, né? No caso aqui, se a pessoa tivesse tomado essa decisão lá no ano passado, início do ano passado, ela ia ficar pelo menos, né, quase 4 semestres, porque até então não se resolveu nada, né? Parado, ia perder 2 anos, né? Como você enxerga essa questão, né, do ensino remoto ao vivo? Você acha que isso impactou no seu aprendizado positivamente ou negativamente? Como você viu esse desafio, né? E vê esse desafio que ainda é algo que nós estamos vivenciando? Assim, com certeza acaba impactando sim, né? Mas a gente tem que estar uma outra coisa importante assim para gente que a gente deve ficar sempre atento é a questão da adaptação, né? A gente tem que estar sempre se adaptando às situações dos momentos, porque no mercado a gente precisa a todo momento sempre se adaptar à situação. Então, eu acredito que é uma situação que hoje não é uma situação agradável, vamos dizer assim, né? Mas é uma adaptação necessária, né? Até mesmo porque o futuro tende a ser mais virtual, né? Então, meio que essa pandemia, vamos dizer assim, que ela forçou uma mudança que já era para ocorrer, que já ia ocorrer em algum momento, né? Então, ela só acelerou essa mudança. Impactou em relação ao contato mais próximo, né? O network, isso fica um pouquinho mais complicado, né? Mas assim, eu acredito que, por outro lado, acabou abrindo os horizontes, né? A gente consegue muito mais se conectar muito mais naturalmente com outras pessoas em qualquer lugar do mundo, né? Então, assim, eu acho bem interessante isso também, né? Show. Então, abriu para possibilidades e, ao mesmo tempo, a gente refletir que a gente tem uma série de possibilidades, né, de flexibilização, igual você disse, para ter acesso a outras pessoas por meio virtual,
mas ao mesmo tempo a gente acaba que às vezes fica muito preso ao que a gente é acostumado, né, ao presencial. Talvez um formato ali que mantém os dois, né, para atender, para a gente acostumar. Mas fato é o que você mencionou aí, a questão da gente estar realmente antenado ao que está acontecendo, as adaptações, acho que essa é a palavra-chave, né? Então a gente tem que adaptar. Se a gente não adaptar, a gente está fora, né, em todos os segmentos. E eu queria saber também de você como você enxerga, que a gente falou das aulas remotas, né, ao vivo do aprendizado, então questão de adaptação, e como você enxerga a questão das aulas que são gravadas, né, o impacto no aprendizado. Como você busca sempre conhecimento extra e tudo. Você acha que isso tem a acrescentar ou é algo que é muito engessado, não tem aquela participação, não tem aquela dinâmica? Como você enxerga isso? Então, essa parte de ter a possibilidade de gravar a aula, eu vejo como um ponto muito vantajoso, né, para a gente, né? Até mesmo, não só em questão de gravar a aula, mas, por exemplo, reuniões, quando a gente tem uma reunião presencial, e aí, agora, comparando com agora, que a gente tem a reunião online, que a gente tem a possibilidade de gravar a reunião. Então, eu acredito que gravando, você não perde nada. A gente tem que usar essa tecnologia a nosso favor, né? Então, gravando, você consegue rever, né, o conteúdo, então você consegue aproveitar muito mais cada minuto do conteúdo, porque às vezes quando você vê uma vez, quando você vê só ao vivo, acaba que você pode deixar passar batido uma informação que era muito relevante, né? Então, quando você tem essa possibilidade da aula gravada, né, eu acredito que é uma oportunidade maravilhosa, né, que a gente tem. Então, a gente consegue rever e tudo mais, né? Então, para mim, essa é uma das vantagens na aula gravada, né? Show. Legal, Douglas. E a última pergunta que eu tenho aqui para encerrar, né? Que aqui é a situação legal ficar fazendo pergunta, mas a gente vai compartilhando também ideias. O que você tem de dica ou recado, né, para quem está iniciando a carreira agora e está buscando aí uma carreira como um analista, seja analista financeiro, contábil, que está buscando esse conhecimento de gestão, né? O que você daria como recado, né? A pessoa está começando agora ou começou ano passado, né? Meio essa turbulência, essas incertezas. O que você daria aí de recado para essa pessoa? Assim, o recado que eu daria foi um recado que eu tive, uma dica que eu tive de um amigo que trabalha nessa área, né? Ele já está nessa área há um tempo, que é o seguinte: é, ter um foco, traçar um objetivo, né? Colocar uma meta para você, porque quando você tem uma meta, você segue um caminho. Agora, quando você não tem meta, vai ser muito mais difícil, né? Que você pode se perder, você pode mudar muito, assim, perder o foco, né? Vamos dizer assim. E então é importante ter uma meta, né? E eu acho que uma dica importante para quem está seguindo essa carreira é dar uma olhada nas oportunidades que o mercado está oferecendo, o que que as empresas buscam nesses profissionais, né? Qual que é o tipo de conhecimento que elas buscam para aquela, vamos dizer assim, para aquela vaga que você quer ocupar, o que que você precisa? E aí você vai buscar o conhecimento em torno disso, né? Que aí com isso você vai conseguir, vamos colocar assim, eu quero ser CEO de uma empresa. Então, o que que CFO de uma empresa, né? O que que eu preciso ter para ser um CFO? Qual que é o conhecimento? Aí vamos lá. Isso aqui, interessante. Então busca esse conhecimento e dessa forma você vai conseguir preencher o leque, né? E é complicado, não é fácil, vamos dizer assim, porque realmente o mercado ele é muito dinâmico, né? Mas eu acho que é uma dica interessante, né? Criar metas, né? E focar nessas metas e seguir o que o mercado está pedindo também, né? Porque o mercado é muito dinâmico, às vezes muda muito, né? Os cenários, né? Quem diria que hoje todas as reuniões seriam por vídeo, né? Ninguém imaginava que ia ser tudo por vídeo, que não ia ter nada presencial, né? Então, assim, muito importante estar atento a essas mudanças também. Bacana, né? Então, sintetizando a mensagem para o pessoal, então, o primeiro passo é ter o propósito, né? Encontrar qual que é o alvo, né, da carreira que ele quer, estar antenado ao mercado, né, sabendo quais são os requisitos que estão sendo exigidos e também estar acompanhando aí as movimentações, né, tendências, tudo que está acontecendo. Isso aí realmente impacta bastante. Douglas, te agradeço pelo seu tempo. Acho que foi muito bacana, né, você compartilhar essa experiência, principalmente considerando que você ainda está seguindo, né? Todos nós estamos seguindo a nossa jornada, né? Mas chama muita atenção que você foi o meu aluno, é uma pessoa que tem garra, tem esse objetivo, né? Tem justamente o que você está mencionando para o pessoal.
Então, eles ouvirem isso, né, de você, que de repente muitos amigos, né, vão ouvir também o podcast, vão às vezes até ficar, olha que legal, né? E aí vai aumentar. Oh, então, tem a referência agora o Douglas, né? Um companheiro aqui, né, um colega de sala que, olha só, ele foi convidado para um podcast. Então, a gente vai se destacando, né? Essa busca por conhecimento, a gente tem um alvo, tem um propósito, tem um objetivo. E agradeço realmente, novamente, por você estar aqui compartilhando, né, o seu tempo. Deixo aí a palavra para você se despedir do pessoal. Se quiser deixar uma outra mensagem final, fica à vontade. Eu que agradeço aí muito aí pelo convite, né? Eu fico, assim, lisonjeado realmente de participar do seu podcast. Eu acompanho muito, né, o seu trabalho aí, né? Sou seu aluno também no ensino superior, né? Então eu conheço, assim, realmente o Eduardo Ordones. É um profissional excepcional, né? A gente busca inspiração no Eduardo Ordones, né? Eu acho que é interessante a gente saber ter uma inspiração também, que é bem importante. E assim, eu só tenho a agradecer todo o Eduardo Ordones aí por tudo. E é isso aí, pessoal. Vamos em frente e vamos conquistar o mundo. Exatamente. Obrigado, Douglas, novamente, pelas palavras também. É recíproco. Pessoal, então, espero que você tenha gostado desse 7º episódio, onde a gente pôde trazer aqui um pouco de uma pessoa, né, que está buscando conhecimento, está buscando conteúdo e que possa acrescentar aí para a carreira de vocês. Então, faça parte também do movimento, do zero ao consultor financeiro. Encerramos aqui o nosso podcast e te vejo na próxima semana num outro convidado para poder agregar e você crescer mais na sua carreira. Um grande abraço, pessoal, e até mais.